Capítulo 35. Acalma-se a tempestade. Aquele tinha sido um dia cheio. Às margens do mar da Galileia, Jesus havia apresentado suas primeiras parábolas, explicando a natureza do seu reino e como ele seria estabelecido. Tinha comparado o seu trabalho com o do semeador e o desenvolvimento do seu reino com o crescimento da semente de mostarda e com o efeito do fermento na massa. Havia também retratado a separação final do justo e do ímpio, com as parábolas do trigo e do joio, e das redes de pesca. As preciosas verdades que ele ensinava foram ilustradas pelo tesouro escondido e a pérola do alto preço. Anoiteceu, e as multidões ainda se aglomeravam em torno dele. Dia após dia, ele ajudava aquelas pessoas, mal tendo tempo de fazer uma pausa para comer ou descansar. Agora, ao fim do dia, ele estava tão esgotado que saiu à procura de um lugar solitário do outro lado do lago, onde pudesse descansar. Pediu que seus discípulos o acompanhassem até ali. Depois de dispersar a multidão, os discípulos o levaram até o barco e rapidamente zarparam. Outros barcos de pescas que estavam perto da praia logo ficaram cheios de pessoas que ainda acompanhavam Jesus, ávidas por vê-lo e ouvi-lo. O Salvador, vencido pelo cansaço e pela fome, deitou-se na parte traseira do barco e logo caiu no sono. Aquele fim de tarde estava tranquilo e agradável, mas de repente a escuridão se espalhou pelo céu e uma tempestade brutal se abateu sobre o lago. Açoitadas pelos furiosos ventos, as ondas que chocavam violentamente contra o barco, ameaçando afundá-lo. Aqueles fortes pescadores já tinham conduzido seus barcos em segurança através de muitas tempestades. Porém, naquele momento, suas forças e habilidades pareciam inúteis. Perdidos nas garras da tormenta, viram que o barco enchia de água. Jesus se importa. Focados em seus esforços para se salvarem, os discípulos esqueceram que Jesus estava a bordo. Agora, vendo apenas a morte diante deles, lembraram-se de quem havia mandado atravessar o mar. A única esperança estava em Jesus. Mestre, mestre! O rugido da tormenta sufocava suas vozes e não houve resposta. A dúvida e o medo tomaram conta deles. Jesus tinha vencido doenças, demônios e até a morte. Seria ele incapaz de ajudar seus discípulos agora? Será que não percebia a aflição deles? Eles o chamaram novamente, mas não houve nenhuma resposta, exceto o rugido da furiosa tempestade. Parecia que seriam tragados pelo mar agitado. De repente, o brilho de um relâmpago cortou a escuridão e eles viram Jesus dormindo, despreocupado com a tormenta. Atônitos, eles exclamaram: Mestre, não te importas que morramos? O grito acordou Jesus. Com a luz do relâmpago, eles puderam ver a paz do céu em seu rosto. Viram um amor terno em seu olhar e clamaram: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ninguém nunca clamou assim sem ter sido ouvido. Quando os discípulos pegaram os remos para fazer um último esforço, Jesus se levantou. Enquanto a tormenta rugia e as ondas quebravam sobre eles, ele levantou as mãos sobre o furioso mar. Aquieta-se, acalma-se. As ondas baixaram, as nuvens se dissiparam, as estrelas apareceram no céu. O barco passou a flutuar tranquilamente sobre o mar calmo. Então Jesus perguntou pesarosamente: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Marcos, capítulo 4, verso 40. Os discípulos ficaram em silêncio. Terror e desespero tinham se apossado dos ocupantes dos barcos que haviam sido para acompanhar Jesus. A tempestade havia juntado os barcos e todos a bordo viram o milagre. As pessoas sussurravam entre si: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando acordou para enfrentar a tempestade, Jesus não mostrou nenhum sinal de medo em suas palavras ou olhar. Não foi por ter ao seu dispor a força onipotente que ele se pôs a dormir. Não foi como o mestre da terra, mar e céu, que ele descansava tranquilamente. Esse poder tinha sido deixado de lado.
Por mim mesmo, nada posso fazer. João, capítulo 5, verso 30. Ele confiou no poder do Pai. Foi pela fé no cuidado e amor de Deus, que Jesus descansou, e o poder da palavra que acalmou a tempestade era o poder de Deus. Da mesma forma, devemos descansar sob os cuidados do Salvador. O medo dos discípulos no momento do perigo revelou a descrença deles. Eles se esqueceram de Jesus e somente quando o buscaram é que ele pôde ajudá-los. Quando as tempestades da tentação nos envolvem, quantas vezes tentamos sozinhos contra a tormenta? Confiamos em nossa força até que estamos prestes a perecer. Só então nos lembramos de Jesus. Mas, se clamarmos para que Ele nos salve, nosso clamor não será em vão. Ele nunca deixa de prestar a ajuda da qual precisamos. Se tivermos o Salvador no coração, não precisamos ter medo. O Redentor nos livrará do perigo da maneira que Ele sabe ser melhor. Os ímpios são como o mar agitado. Isaías capítulo 57, verso 20. O pecado tem destruído nossa paz. Nenhum poder humano pode controlar as paixões que dominam o coração. Somos tão impotentes quanto os discípulos foram para acalmar a tormenta. Contudo, por mais feroz que seja a tempestade, os que buscam a Jesus com o clamor, Senhor, salva-nos, encontrarão livramento. Sua graça acalma a luta da paixão humana e em seu amor o coração encontra descanso. Ele reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram e eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Salmos 107, versos 29 e 30. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. De manhã cedo, Salvador e seus companheiros chegaram à praia. O brilho do sol nascente acariciava o mar e a terra, trazendo a bênção da paz. Ao saírem do barco, porém, depararam-se com uma cena mais aterrorizante do que a fúria da tempestade. 2 endemoniados avançaram na direção deles como se fossem fazê-los em pedaços. Deles pendiam pedaços de correntes que haviam quebrado ao fugirem de onde estavam presos. Tinham a pele ferida e ensanguentada. Seus olhos faiscavam por debaixo do cabelo desgrenhado. Estavam possuídos por demônios e se pareciam mais com animais do que com homens. Horrorizados, os discípulos saíram em disparada, mas logo voltaram à procura de Jesus. Ele estava no mesmo lugar onde o havia deixado. Aquele que tinha acalmado a tempestade não havia fugido. Os 2 homens com a boca cheia de espuma se aproximaram de Jesus. Ele então ergueu a mão, cujo gesto tinha acalmado as ondas, e os homens não puderam chegar mais perto. Com autoridade, Jesus ordenou que os espíritos imundos saíssem deles. Suas palavras entraram na mente em trevas dos infelizes homens. Eles perceberam vagamente que estavam perto de alguém que podia salvá-los dos demônios atormentadores. Ao abrirem os lábios para implorar por misericórdia, os demônios falaram por meio deles, gritando em fúria: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Marcos capítulo 5, verso 7. Jesus perguntou: Qual é o seu nome? A resposta foi: Meu nome é Legião, porque somos muitos. Os demônios imploraram a Jesus que não os mandassem para fora daquelas terras. Na encosta de uma montanha não muito longe dali, porcos estavam pastando. Os demônios pediram que Jesus deixasse que eles entrassem naqueles animais. Imediatamente, os porcos se lançaram dali para o mar e todos morreram. Enquanto isso, uma mudança maravilhosa havia ocorrido os 2 endemoniados. A luz brilhou no interior da mente deles. Seus olhos brilhavam com inteligência. As mãos ensanguentadas estavam calmas. Com alegria na voz, os homens louvaram a Deus pelo livramento. Lá de cima do precipício, os guardadores dos porcos tinham visto tudo e que havia acontecido e correram para dar a notícia aos seus patrões. Atemorizada e assombrada, toda a população daquele lugar se aglomerou para encontrar Jesus.
Os endemoniados havia sido o terror da região. Ninguém se sentia seguro ao passar por onde eles estavam. Agora, vestidos em um perfeito estado mental, aqueles homens ouviam as palavras de Jesus e davam glórias àquele que os havia curado. Mas o povo não estava contente. O prejuízo com a perda dos porcos parecia para eles de maior importância do que o livramento daqueles prisioneiros de Satanás. Os donos dos porcos estavam concentrados nas coisas terrenas e não davam a menor importância aos interesses de uma vida espiritual. Jesus queria quebrar o encantamento da indiferença egoísta para que eles pudessem aceitar sua graça. No entanto, o ressentimento causado pelo prejuízo financeiro cegou seus olhos para a misericórdia do Salvador. A superstição causou medo. A demonstração do poder sobrenatural causou medo entre o povo. Mais calamidades poderiam vir caso aquele estranho continuasse no meio deles. Os que haviam atravessado o lago com Jesus contaram a ele dos perigos da tempestade e de como Jesus ha acalmado o vento e o mar. Mas suas palavras não deram resultado. Aterrorizadas, as pessoas apelaram a Jesus para que fosse embora dali, e ele concordou. Sem mais demora, ele entrou no barco e rumou para a margem oposta do lago. O povo de Gergesa estava com tanto medo de colocar em risco seus interesses seculares que trataram aquele que havia derrotado o príncipe das trevas diante dos seus olhos como um intruso e enxotaram de suas portas o dom do céu. Ainda existem muitas pessoas hoje que se recusam a obedecer à palavra de Cristo, porque a obediência envolve o sacrifício de algum interesse secular. Temendo que sua presença possa lhes causar algum prejuízo financeiro, muitos rejeitam sua graça e afastam seu espírito para longe deles. Os homens a quem Jesus restaura queriam a companhia do Libertador. Em sua presença, eles se sentiam salvos dos demônios que haviam atormentado sua existência e feito com que desperdiçassem os melhores anos de vida. Quando Jesus estava para entrar no barco, eles ficaram ao seu lado e imploraram que os deixassem permanecer perto dele. Mas Jesus disse que voltassem para casa e contassem sobre as grandes coisas que o Senhor havia feito por eles. Ali havia trabalho para eles fazerem, ir às casas dos pagãos para contar sobre as bênçãos que receberam de Jesus. Foi difícil para eles se separarem do Salvador. Com certeza haveria dificuldades. O longo isolamento da sociedade certamente o desqualificaria para o trabalho que Jesus havia lhes dado. Mas, assim que Jesus lhe mostrou seus deveres, eles estavam prontos para obedecer. Eles percorreram toda a Decápolis, proclamando o poder de Jesus para salvar e descrevendo como ele os havia libertado dos demônios. Fazendo esse trabalho, eles puderam receber uma bênção maior dos que se tivessem continuado em sua presença. Ao trabalharmos para propagar a boa nova de salvação, somos levados para perto do Salvador. Os 2 homens restaurados foram os primeiros missionários de Decápolis. Esses homens tiveram o privilégio de ouvir os ensinamentos de Cristo por algum momento apenas, mas apresentavam em si mesmos as evidências de que Jesus era o Messias. Podiam falar daquilo que conheciam, daquilo que tinham visto, ouvido e sentido sobre o poder de Cristo. Isso é o que todos os que tiveram o coração tocado pela graça de Deus podem fazer. Se já estamos seguindo Jesus passo a passo, certamente temos alguma coisa para contar sobre a maneira como Ele nos tem guiado, como pusemos à prova suas promessas e as consideramos fiéis. Esse é o testemunho para o qual nosso Senhor nos chama. Embora os moradores de Gergesa não tenham recebido a Jesus, Ele não os deixou nas trevas que eles mesmos preferiram. Eles não ouviram suas palavras. Eram ignorantes quanto aos que estavam rejeitando. Assim, mais uma vez, Ele enviou luz a eles por meio de quem não recusariam escutar. A destruição dos porcos despertou a atenção de toda a região para Cristo, como nada poderia ter feito.
Os homens a quem ele curou continuaram a ser testemunhas do seu poder, canais de luz e mensageiros do Filho de Deus. Essa experiência abriu uma porta para toda aquela região. Quando Jesus voltou a Decápolis, milhares ouviram a mensagem. Deus prevalece até mesmo sobre a obra do maligno, conseguindo trazer o bem. Habitando entre sepulturas, escravos de paixões fora de controle, os endemoniados de Gérgesa representam o que a humanidade se tornaria caso fosse deixada sob o domínio de Satanás. Constantemente, Satanás exerce sua influência sobre as pessoas para controlar a mente e incitar à violência e ao crime. Ele obscurece o intelecto e perverte o coração. Toda vez que as pessoas rejeitam o convite do Salvador, estão se entregando a Satanás. Muita gente está fazendo assim no lar, nos negócios e até na igreja hoje. Por causa disso, a violência e o crime cobrem a terra e a escuridão moral envolve os lugares onde as pessoas moram. Satanás leva homens e mulheres a males cada vez piores, até que a completa perversão e ruína se instalam. A única salvaguarda contra o seu poder é a presença de Jesus. À vista de homens e anjos, Satanás já foi revelado como nosso inimigo e destruidor, e Cristo como nosso amigo e libertador. Deus nos chamou para ser conforme a imagem de seu Filho. Romanos capítulo 8, verso 29. As pessoas que se degradaram a ponto de se tornar instrumentos de Satanás ainda podem, por meio de Cristo, ser transformadas em mensageiros de justiça e enviadas para contar que coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Salmos 126, versículo 3.